Boa. Elias, suas considerações, a gente já está com 1h40 de conversa. Vou pedir para você dar uma passada geral nos últimos comentários, coisas que você não conseguiu colocar aqui também, e a gente já vai se encaminhando para o final. Quiser comentar Brasil, quiser comentar Argentina, fica à vontade. Não, acho que Elias, quando você veio para o Brasil a última vez, Elias? Foi na Semana Nacional aqui, em outubro. Ah, tava semana passada, rapaz, fazendo crossfit lá na escola de samba, pagodando. Eu vi a foto dele na bateria, Eu tive no ensaio da bateria da Vila. Cara, aí, tá vendo? Todo mundo viu, cara. Todo mundo Não, viu. eu vou desfilar ano que vem, vou desfilar na bateria da Vila, por quê? Porque o Ano Novo Chinês é uma semana de feriado que cai justamente no Carnaval, entendeu? Perfeito. E eu negociei com o mestre Macaco Branco, que é o mestre bateria da Vila, e que eu tenho as bostas, as paradinhas, tudo no meu WhatsApp, no Samba Enredo, e eu fico ensaiando sozinho. Isso de forma que eu chegue em condições de desfilar na Sapucaí ano que vem. Ou seja, então, estou todo voltado. Tá garantido. Com certeza. Cara, o Wallace trouxe uma questão que entra nisso que eu estou colocando, que eu coloquei no começo, que é essa questão geracional no Brasil, né? Ou seja, desde o final da década de 80, que as instituições de Estado no Brasil foram assaltadas por liberais. O Banco Central é apenas um exemplo, mas existem vários exemplos de instituições de Estado que foram tomadas de assalto, que tem a forma de pensar como liberais, ou seja, o Estado ele funciona como uma casa, né? A própria forma, por exemplo, que os tribunais do Brasil funcionam, seja os de conta, o Ministério Público, tudo gira em torno de uma dinâmica de acumulação voltada para a formação de poupança ex ante, né? Ou seja, essa questão da poupança ex ante, do ajuste fiscal como regra de limite, quando um país gasta mais do que arrecada, isso invadiu as instituições brasileiras a tal ponto que superar isso não é brincadeira. O Banco Central é apenas a grande expressão, porque eles falam abertamente sobre isso, né? E é evidente que o Banco Central, eu acho que temos que ter uma visão de classe social quando fala em Banco Central, ou seja, o Banco Central hoje, ele transformou a moeda brasileira em uma moeda privada, ou seja, enquanto aqui na China a moeda ela é fiduciária, é uma moeda pública, ou seja, aqui na China tem uma coisa que é engraçada, Paulo. É banco público criando moeda para empresa estatal investir em bens públicos, vamos dizer assim, né? Ou seja, então você pega o livro de contabilidade dessa operação para jogar fora que ninguém vai ver, vai sentir falta, né? Porque na China a moeda ela é vista como um bem público, né? No Brasil, não. No Brasil, a moeda é um bem privado. Por quê? Porque são figuras que foram escolhidas pelo sistema financeiro, em sua maioria, né? Que vão criar moeda e precificar moeda. Então, existe uma questão de classe social no Brasil em relação ao Banco Central, né? E poder político no Brasil também, em certa medida, né? E, aliás, em grande medida, é quem toma conta da precificação da moeda. Ou seja, não adianta nós termos um governo de esquerda no Brasil, né? Um governo de frente ampla, nucleado por forças progressistas, né? Quando o Banco Central está na mão de forças estranhas. Ou seja, existe uma questão de classe social e é isso que entra, Wallace, que eu acho, a questão geracional, ou seja, o nosso desafio no Brasil é geracional. Na China isso se resolveu com uma revolução, que, aliás, eu deixo aqui, que virou uma moda falar nas redes sociais que o Elias não fala em revolução na China, né? Na China teve uma revolução em 49 para que eles tivessem acesso às forças produtivas que o capitalismo desenvolveu, ou seja... Elias, você foi para a China e virou neoliberal, viu? Exatamente. Que decepção, Elias Jabbour. E o Brasil no Brasil nós não fizemos uma revolução, camaradas, sabe? Não fizemos uma revolução no Brasil. Então, eu acho que a nossa questão é geracional. Oi? Você está mais preocupado no tambor do carnaval da escola de samba. Peraí, volta aí. Coitado, a gente quebrou totalmente o raciocínio dele. Vai lá, ele. Não, mas o Wallace tá certo. Você conhece disso, não. Não, mas agora a cabeça dele, Wallace, foi pro tambor, ó. Ó o sorriso florescendo. Não, cara, a questão é que eu só penso nisso mesmo. Penso no companheiro, no Calil. Sai da caixa, volta. O Corinthians, né, evidentemente, que o Corinthians só me deu 3. Cara, você sabe que você acordar 3 horas da manhã para o jogo do Corinthians, cara? E tomar de 5, de 4, de perder? É sério mesmo, cara. Eu nunca vi tanto post sobre o Corinthians como você faz, cara. Coitado de você. O Twitter dele só tem Corinthians agora.
Não, cara, a questão é que, primeiro, que eu não posso mais me manifestar, eu acho que é correto isso em redes sociais sobre o meu trabalho, porque existem códigos de confidencialidade no banco que não me permitem certas exposição de opiniões. Eu acho que isso que é correto, ou seja, é um banco multilateral, sabe, que, enfim, não tem muito para onde, não tem, e tem códigos de confidencialidade. Eu participo de operações confidenciais, ou seja, uma série de assim como você, assim como o próprio Wallace, o Paulo Gala. Então, eu vou falar do Corinthians, né? Cara, eu acordo 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para ver o jogo do Corinthians e vou trabalhar com sono para perder. Mas voltando aqui ao assunto do Brasil, eu acho que essa questão geracional, pessoal, eu acho que até temos o Banco Central voltado aos interesses nacionais, isso é uma geração, ou seja, de luta de ideias, né? E acho que a esquerda brasileira precisa ser ganha para isso, né? Não é a lacração do Twitter que vai fazer o Brasil voltar a crescer, não é a lacração do Twitter que vai fazer o governo ser mais à esquerda ou não, ou seja, eu acho que o acúmulo de forças, de vozes e força material em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, né, é que vai fazer com que esse país encontre seu caminho uma hora. Ou seja, eu acho que o Lula ele é apenas a ponta do iceberg, ou seja, existe um bloco histórico de informação no Brasil hoje, né? Um bloco histórico de informação hoje no Brasil, né? Que nos coloca numa seguinte celema no Brasil, né? Uma visão particular minha e que não tem nada esqueci o termo a gente vai esquecendo as palavras, né? De maniqueísta, né? Ou seja, o Lenin ele falava uma coisa muito clara, né? E eu estou sempre me remetendo a ele, né? De que o rio não tem 3 margens, né? Ou seja, eu acho que ninguém é obrigado a ser pró-governo Lula e ninguém é obrigado a ser lulista, etc, etc. Eu sou governista, eu pessoalmente me coloco como homem que defende o projeto do governo Lula, né? E eu acho que não existe 3 lados no Rio hoje, pessoal, né? Hoje se você está fazendo oposição ao governo Lula, a chance real, não falando que você não tem que criticar, nós não temos que criticar o governo, muito pelo contrário, mas se você é oposição ao Lula, você tem que deixar muito claro que essa posição, na política, na força material, vai estar ajudando não uma força revolucionária de esquerda que vai tomar o poder no Brasil, vai estar auxiliando o retrocesso no Brasil, ou seja, eu não tenho nenhum problema com o que é oposição ao governo Lula, tá, pessoal? Sabe? Mas eu acho que nós temos que nos colocar no devido lugar e perceber que no Rio não tem 3 margens. Eu concordo com o Lenin quando ele fala que não tem 3 margens. E hoje, para mim, com todos os limites, Wallace, que o governo Lula apresenta, né, ele é o que há de mais avançado que poderíamos construir hoje em matéria de governo no Brasil. Ou seja, as pessoas esquecem que há 3 anos atrás, a perspectiva era a reeleição de Bolsonaro, né? Então, acho que o Brasil ele se encontra consigo mesmo com a eleição do Lula, né? E acho que vamos ter muita luta política, né? Para podermos continuar nessa batalha, nessa batalha pelo futuro do Brasil, né? Que é o que nós estamos falando. E repito, o Rio não tem 3 margens, né? E a margem que eu me encontro hoje é a do governo Lula, né? E não tenho a menor dúvida em relação a isso. Maravilha, Elias. Bom, vamos então fazer, já o Elias abriu a rodada de últimas considerações, então eu vou pedir para o Wallace fazer as considerações finais dele, e saiba que eu vou receber muito hate por causa disso, porque eu fui convocado a fazer uma live de mais de 6 horas aqui, o Wallace Moreira. O pessoal realmente não tem qualquer cuidado com as nossas condições de vida e de trabalho, viu? No domingo eles queriam ir até madrugada dentro, com muito carinho, evidentemente, mas está aí contigo, meu querido. Não, eu queria só, assim, cara, manifestar minha profunda gratidão, felicidade de estar aqui com vocês. É um bate-papo descontraído, assim, que traz aqueles momentos que nós, né, atravessamos do início da pandemia, né, quando a gente começou a fazer um debate como conjuntura, vai fazer 1 ano agora, isso em janeiro, e criamos um laço de amizade, de irmandade, nas divergências encontrar convergências, e convergências encontrar divergências, e isso enriquece muito. Aprendi muito com vocês, aprendo muito com vocês, né? Tenho o privilégio de contar muito em falar, conversar com vocês, né? Em ouvir críticas,
né? É bom que as pessoas saibam que a gente diverge, que vocês apresentam suas críticas ao trabalho que vocês veem dentro do governo, né? E são críticas pertinentes que nos ajudam a pensar, a refletir, né? Eu acho, cara, é um outro debate, tá, André? Assim, mas só para colocar aqui, quando você pega as trajetórias de desenvolvimento econômico dos países, não há nenhum país no mundo que conseguiu seu catch-up sem política industrial, sem política de inovação. E outra, não há nenhum país que vem para o catch-up sendo um pet folly, um seguidor. Você precisa encontrar, Paulo, nichos produtivos, cadeias produtivas, setores em que você pode dar o grande salto, o leapfrog, que é o stage skip. Eu acho, na minha perspectiva... Né, traduz isso aí, cara. Tá, você dar saltos. É você, por exemplo, vamos lá. O pulo do gato. O pulo do gato. É o leapfrog com stage skip. É o pulo do gato que pula estágios de desenvolvimento. Estágios de desenvolvimento. Por exemplo, se você pegar a China, no setor automotivo, a China não desenvolveu sua cadeia produtiva automotiva com carro a combustão. Os carros elétricos dele foi para o salto carro elétrico. E desenvolveram toda a cadeia produtiva, Paulo. Eles dominam hoje, por exemplo... a mesma coisa da Coreia, da tela plana do LCD da Coreia. Exato, que a gente até escreveu uma coluna no teu blog ontem sobre isso. Então, veja, na minha avaliação, onde é que está a possibilidade da gente ter o grande salto tecnológico e liderar a inovação? Na transição energética. E uma delas é o hidrogênio. Esse é, para mim, na minha avaliação, o Brasil precisa de... Não há no mundo nenhum país que tenha a capacidade de fazer o desenvolvimento de hidrogênio verde, dado a sua matriz energética de 83% limpa, como o Brasil no mundo. A Coreia, semana passada, estava tendo dificuldade de desenvolver sua cadeia de hidrogênio, porque uma boa parte da sua matriz energética é nuclear e carvão. O Brasil, 83% é energia limpa, cara. Se a gente pegar a matriz energética, aí eu estou falando da matriz elétrica, se pegar a matriz energética, 50% do Brasil, 50,5%, ela é sustentável, enquanto a média mundial é 20%, 15%. Então, nós estamos numa condição de utilizar a transição energética como o elemento de catch-up tecnológico, saltando etapas, desenvolvendo cadeias, fortalecendo, por exemplo, no hidrogênio, a hidrólise, os mecanismos de transporte do hidrogênio, que nenhum outro país no mundo está. Tem amônia verde também, fertilizante verde, e tudo derivado daí. Né? Exato. E eu vejo hoje, com toda sinceridade, uma construção das bases para esse grande salto. Você tem o BNDES atuando fortemente, você tem projetos de lei liderado pelo Ministério de Minas e Energias, né, que vem construindo as bases para isso, com a parceria do Ministério da Indústria, com o vice-presidente atuando de forma muito articulada para colocar essa agenda como agenda de prioridade do governo Lula. Então, eu acho que no final desses 3 anos, né, vocês podem dizer assim, mas a indústria como participação do PIB não aumentou, mas nosso objetivo, nesse primeiro momento, que é aquilo que o Elias falou, é uma questão geracional, é adensar cadeias produtivas existentes, fortalecer cadeias produtivas existentes, adensando-as e tornando mais complexa tecnologicamente para a gente fazer o avanço, o grande salto. E isso está sendo construído, e eu tenho muita esperança, nos próximos meses, nas próximas semanas, a gente vai anunciar mais políticas, além daquelas que eu já mencionei aqui. Próximo ano, a gente está construindo um arcabouço, né, com a liderança do vice-presidente, para poder avançar mais nessas políticas industriais e com uma parceria interministerial muito grande. Né, BNDES, Ministério da Fazenda, Ministério de Minas e Energias, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o MCTI. Então, eu estou muito empolgado com a pauta, tenho trabalhado arduamente nisso. Vocês são testemunha disso, entendeu? E eu faço isso com muito prazer, cara. Para mim é uma missão de vida que eu estou aqui, né? Espero que o período que eu fique aqui eu consiga avançar, ouvir muito vocês, né? Como diz o vice-presidente, a arte de governar é a arte de ouvir, né? Ouvir para errar menos. Política pública você vai errar, isso é inevitável. Mas quanto mais você ouvir, menos você erra. E é isso que a gente vem fazendo, né? Eu quero mais uma vez aqui dizer o tamanho da minha felicidade estar aqui nessa conversa. É momentos sempre tensos, cara, que a gente vai, quando para um momento para fazer um bate-papo desse, é muito gostoso, é muito agradável. Obrigado demais, meu querido. Como sempre, é um prazer te escutar. Eu vou agora passar para o Paulo Gala, fazer as considerações finais dele. Boa. Eu só vou registrar aqui minha alegria também de
ter feito essa conversa com vocês, já no espírito natalino, né? Semana que vem já é Natal. E registrar também que a gente está numa fase positiva. Eu acho que é importante a gente comemorar as vitórias também, né? A gente não pode ser muito pessimista demais, né? Quando tem coisas boas para comemorar, acho que a gente tem que comemorar. E começando pelo que eu falava de crescimento, né? O país vai crescer. A ideia achava-se que a gente ia crescer 0,5, vamos crescer 3. O desemprego caiu para 7,5, menor desemprego desde 2014. Então, 100 milhões de pessoas trabalhando. Selic vai cair abaixo de 10, de 9 o ano que vem. Vamos ter 100 bilhões de superávit, 100 bilhões de dólares de superávit comercial. Então tem muitas notícias boas aí para a gente comemorar. E nessa questão tecnológica, eu queria reforçar o que o Wallace está falando, né? Eu sou suspeito porque eu acredito muito nisso também, muito. Né? O Brasil tem novidades hoje incríveis de você imaginar que a gente é capaz de fazer em Cubatão o fertilizante mais limpo no mundo. É uma coisa chocante. Hoje o Brasil vai produzir o fertilizante a partir de biometano, que tem a menor pegada de carbono do planeta. Ele vai fazer o fertilizante verde mais limpo do mundo. A Braskem faz lá no Polo de Triunfo, no Rio Grande do Sul, plástico verde também usando biometano. A gente pode fazer o hidrogênio verde, que depois pode virar amônia verde. A gente faz etanol de segunda geração, que é uma tecnologia que só o Brasil domina. Estamos já construindo, a Raízen já está na 4ª mega planta de etanol de segunda geração. Então, tem muita coisa legal surgindo no Brasil nesse sentido. E eu não tinha pensado nisso, Wallace, porque é sempre muito bom conversar com pessoas brilhantes, né? Eu não tinha pensado que poderia ser, eu adorei o termo, o leapfrog para evitar pular stages, né? Que é o pulo do gato para pular estágios de desenvolvimento, né? Que é exatamente isso, né? Não tinha pensado, mas a transição verde... Cara, eu acredito. Eu conversei com o Canli sobre isso. Conversei com ele. E é o grande cara, né? Para quem não conhece, é o cara, eu aprendi com ele, né? De saltos tecnológicos, né? De pulo do gato. E não tinha pensado, mas de fato pode ser o caminho brasileiro, porque os coreanos tiveram a sacada de fazer o pulo do gato da tela plana. Eles não tiveram a televisão grande, eles dominaram o mercado mundial de tela plana. Os chineses tiveram a sacada de pular para os veículos elétricos. Eles estão dominando o mercado mundial de veículos com veículos elétricos. Eles não, com carro a combustão estava difícil andar, né? E de repente para o Brasil essa pode ser a grande oportunidade mesmo. A gente precisa disso para reindustrializar e para buscar uma rota de desenvolvimento tecnológico, dado que os outros nichos estão tomados já, né? Eu costumo brincar que é a luta com o Mike Tyson, né? Você vai derrubar uma Pfizer, uma Siemens, uma Apple, uma Samsung, né? Uma Huawei. É muito difícil, né? Então, enfim, é sempre muito bom conversar com vocês e fico feliz, né, da gente poder se reencontrar aqui. Deixo o meu abraço aí para todo mundo. Obrigado, gente. Maravilha, Paulo Gala, Elias Jabbour, Wallace Moreira. Olha, que emoção ter vocês aqui de novo. Eu espero que ocorra mais vezes. Espero que tenha sido muito produtivo para todo mundo que está aqui com a gente. Para mim é uma grande alegria. E eu, obviamente, não vou me furtar a fazer os meus comentários. Eu acompanhei praticamente todos os comentários que estavam aqui. Então, eu quero agradecer todo mundo que esteve com a gente, todo mundo que criticou, todo mundo que apontou, né, questões, que levantou temas. Eu acho que existe muita indignação ainda por conta do ritmo das mudanças. Existe também, eu acho, muita incompreensão sobre o que é estar no governo, sobre o que é lidar com toda essa oposição que o governo Lula herdou de um processo eleitoral muito difícil. Acho que há muita dificuldade em se compreender os caminhos e muitas vezes não lineares. Eu acho que ao longo do tempo, do próximo ano, a gente vai discutir mais isso. Já tem aparecido, inclusive, algumas manifestações, né, de pessoas que são críticas ao governo Lula, mas que têm muitas vezes até ideias bem parecidas com aquilo que vem sendo feito pelo ministro Fernando Haddad. Então, acho que é um ano em que a gente superou expectativas de crescimento, teve queda de juros, a gente teve superávit comercial recorde, só que tem, evidentemente, muitas coisas ainda para melhorar. Como o Paulo muito bem colocou, o desemprego chegou num valor muito baixo, mas a gente tem que avançar muito na qualidade do emprego. Essas coisas não brotam do chão. E aí o Wallace Moreira trouxe aqui toda a carga da questão da política industrial, como redirecionar a atividade econômica para adensar a qualidade dos empregos, para gerar inovação tecnológica.
Paulo e o Elias tocaram em pontos do setor externo que são muito importantes para a gente no ano que vem. Alguém até que mencionou aqui, então quer dizer que os Estados Unidos continuam ditando a política monetária do Brasil? Sim, e continuará sendo essa hierarquia de moedas, que a gente pode ficar irritado, pode ficar triste com isso, mas essa é a maneira como o mundo está organizado. O dólar é a moeda de reserva internacional, e é aquilo que faz o mundo expandir ou contrair ainda suas possibilidades de investimento e também, como Elias colocou, de financiarização da atividade econômica, de acúmulo de ganhos. De 2000 até 2020, Elias, a gente viu mais ou menos 160 trilhões de dólares crescerem na forma de riqueza de papel. A gente está falando de ativos financeiros que, quando somados pelo último levantamento do Credit Suisse, somam, segurem aí na cadeira, 1,6 quatrilhão de dólares. A gente está falando de 560 trilhões de bens imóveis. Existe esse número, eu fiquei chocado também. 520 de riqueza financeira na forma de ativos financeiros, cerca de 530 trilhões que estão nos bancos, né, no sistema bancário como um todo. E essa riqueza precisa encontrar uma forma de ser canalizada para a atividade produtiva. Então, o esforço que o mundo está fazendo hoje é um esforço grande. A gente vai ver muita resistência do sistema financeiro em canalizar esforço para a produção de tecnologia verde. Isso já está acontecendo, já existe basicamente a declaração de morte do ESG, né, que é essa vertente do mercado financeiro que busca fazer investimento verde. Quem falou isso não fui eu, foi o Financial Times, né, que colocou que basicamente é um grande greenwashing, o mercado financeiro não vai dar conta de tocar isso adiante. Então, acho que a gente tem vários temas aqui. Eu quero dizer para todos aqueles que são fixados freudianamente na questão fiscal, estão batendo nisso como se esse fosse o único ponto de atuação do governo Lula, eu digo para vocês, comecem a diversificar as suas fontes. Há muito mais do que política fiscal acontecendo no governo Lula. O Brasil teve uma expansão de gasto com a PEC da transição, que não é algo a se deixar de lado, de quase 2% do PIB, e é evidente que isso encontra uma série de resistências do ponto de vista do Estado, que estava absolutamente destruído, né? O que a gente encontrou com a vitória do presidente Lula é uma destruição em massa de institucionalidade, de capacidade de processamento do Estado, que está sendo gradativamente retomada e que vem agora com um componente de queda de juro, auxiliando o setor produtivo a investir mais, com política industrial redirecionando esse esforço para que a gente gere mais empregos, para que a gente retome a atividade econômica com vistas a essa nova fronteira tecnológica da transição ecológica, da transição verde. E isso tudo é um grande desafio. Isso não vai vir exclusivamente abrindo as comportas da política fiscal, se não houver plano, se não houver para onde direcionar esses recursos de maneira planejada, de maneira pré-determinada e articulada com o setor privado. E aí, finalmente, eu quero deixar aqui o registro e os parabéns ao ministro Fernando Haddad pela aprovação da reforma tributária, um marco histórico no nosso país, ainda que com todas as suas limitações, com todo o jogo político que foi feito no Congresso Nacional para desidratar a proposta, para manter uma série de privilégios setoriais que não deveriam estar ali, que oneraram ainda mais, aumentaram a alíquota final, mas, de fato, uma grande vitória que eu acho que a gente deve comemorar, ainda que ela demore, né, efetivamente para começar a ter os seus efeitos sentidos. Eu acho que o Brasil termina esse primeiro ano de governo Lula muito melhor do que era esperado no Vale da Sombra da Morte, no final de 2022. A gente venceu o fascismo nas urnas e a reconstrução ela é muito difícil mesmo. E essa indignação, essa impaciência, eu acho que faz parte do jogo político, faz parte da pressão sobre o governo, e ela não deve parar. Eu acho que esse debate é importante. Eu agradeço a vocês três por ter levantado as questões que vocês acham importantes, por ter enriquecido aqui o nosso debate. Querido Elias Jabbour, está contigo. Não, só queria trazer um dado, porque essa questão toda que envolve o governo Lula e as posições que nós tomamos em relação a ele, inclusive em relação ao ministro Haddad, uma pessoa que eu tenho grande carinho e admiração, inclusive, não tenho nenhum problema em falar isso, né, diante de tanta crítica que ele tem recebido. Aqui na China está tendo um debate há um ano sobre a questão da solução do problema do endividamento provincial, que é um problema que a The Economist coloca o tempo inteiro como grande problema chinês e tal, né?
E até agora não se encontrou uma solução, por quê? Porque não se encontrou um consenso, ou seja, o que o governo central quer impor para as províncias, ou seja, quer colocar, está propondo às províncias, as províncias não estão aceitando, né? Ou seja, isso aqui porque é um país em que houve uma revolução, em que um partido e um bloco histórico está no poder e está tentando impor uma solução de cima para baixo e as províncias não estão aceitando, né? Vocês imaginem governar um país como o Brasil, em que você não é maioria no Congresso, você não é maioria na sociedade, você não é maioria dentro do próprio Estado, né? Então, eu volto a dizer, ou seja, aqui o clima de debate na China ele é muito intenso, ou seja, existe um clima de debate em que as discordâncias são postas abertamente em relação às políticas que o Partido Comunista tem implementado, inclusive em nível de tecnologia, e agora essa grande polêmica em torno da questão do endividamento provincial, que a solução que o governo central está querendo colocar é uma solução tanto quanto ortodoxa, e os governadores de província não estão concordando e está parada essa discussão. Então, acho que quando nós falamos do governo Lula, não é passação de pano aqui não, tá, pessoal? Isso aqui é mundo real, né? Não é uma festinha de rede social, é mundo real. Ela levar em consideração isso também, né? Ou seja, o negócio governar é muito difícil, né? E acredito que nós, de esquerda, que temos responsabilidade com o país, estarmos ocupando espaço do Estado brasileiro, né, é fundamental até para aprender como funciona o capitalismo no mundo real, né? E não no mundo imaginário, né? Até porque, para quem quer construir o socialismo, é necessário que conheça o capitalismo antes, muito bem. Caso contrário, vai passar vergonha, né? É isso, pessoal. Obrigado. Muito bom, queridos. Para não deixar o pessoal aqui decepcionado, evidentemente eu preparei um momento lírico para vocês, mas hoje não vai ter vinheta nem nada, porque a gente já está com 2 horas de live, mas eu queria trazer, evidentemente, o nosso querido Patativa do Assaré, para terminar aqui com essa mensagem natalina, o poema O Grande Prêmio. Feliz daquele que despreza o mundo para viver ao lado de Jesus, levando aos ombros a pesada cruz, resignado no sofrer profundo. A fantasia do prazer imundo nunca o prende, nunca o seduz. Segue à procura da divina luz, alimentando um ideal fecundo. E no seu final de dia sobre o leito, sempre contente, sempre satisfeito ante o momento da feliz partida. Morre sorrindo, pois tem boa sorte. Receberá no céu, depois da morte, o grande prêmio que ganhou da vida. Grande Patativa do Assaré terminando aqui a nossa live. Antes de concluir, eu quero fazer 3 sugestões de leitura para o pessoal, que eu já venho falando. Primeiro, a formação Política do Agronegócio de Caio Pompeia, que ajuda a entender o que o Paulo Gala falou sobre aquela forma de computar dados que inflam os dados do agro para parecer que ele faz mais do que ele faz. Isso é uma estratégia construída desde os anos 50. Esse maravilhoso livro, nosso querido Luiz Gonzaga Beluso, com Natan Cacheta, Crônicas Antieconômicas, para o pessoal que quer, né, acompanhar uma leitura leve, bem-humorada, muito interessante sobre os desafios do nosso país. E, claro, o grande livro do nosso querido amigo César Calejon, Esfarrapados, que vai falar sobre um conceito que me ajudou muito a entender muito dos nossos desafios aqui no Brasil, que é o elitismo histórico-cultural como uma forma de entender e mediar tanto a questão da emergência do pobre de direita, o avanço do neopentecostalismo, na discussão de política pública, no domínio da política. Então, são temas muito importantes e que o Calejon fez um trabalho maravilhoso de organizar para a gente num livro fantástico. Muito obrigado a todos vocês. Paulo, Elias, Wallace, foi emocionante, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Evidentemente, assim que a gente puder, a gente volta, mas não tem, né, nenhuma frequência pré-estabelecida. Eu vou avisando vocês pelas redes sociais quando eu conseguir arrebanhar esses 3 de novo para um domingo à noite aqui com a gente. No caso do Elias Jabbour, segunda-feira de manhã. Né, foi bom para você, Elias? Foi bom para você? Que história é essa, cara? Que porra é essa? Foi bom pra você. É sempre bom pra mim, Wallace. Você que não gosta, pô. Você que reclama de vez em quando, pô. E com isso a gente termina com a épica risada de Wallace Moreira.